E a gente começando hoje mais um Pod Elô. E hoje, seguinte, tem doutora na área. Quem está comigo aqui é a Vivian Lefeld, essa advogada que é querida não só por mim, mas por muitos que a seguem nas redes sociais e que fazem com ela já um trabalho de atendimento. Tem cliente, tem fã. Vivian, você é a famosa. Muito obrigada pela honra de estar aqui comigo no Pod Elô. Coube na agenda, olha. Eu que agradeço, Elô. A gente, quando trabalha com a informação, fica extremamente agradecido quando um canal de informação nos chama para conversar. É esse o objetivo. Aliás, você deve ser muito requerida, porque a capacidade que você tem de criar uma informação clara. E eu adoro quando você pega as polêmicas, Vivian, como você é corajosa. Mas vamos falar um pouco dessa história sua. De repente, a coragem está muito ligada a uma questão de comunicação. Eu que trabalho com comunicação, Vivian, tenho que te parabenizar. Porque eu digo que o comunicador, ele de verdade é alguém que acredita na mensagem. Não interessa se está muito bonita, está muito descabelada, se está com a roupa do dia, se está no melhor cenário. O importante é que a mensagem, né? E aí, tanto que as pessoas ficam aqui, né? Engasgadas. Eu queria falar, nossa, mas... nossa, tenho... Né? E você não, Vivian, você fala. Como é que veio para você esse início? Como é que tudo origina, né? Numa doutora, numa advogada, de um segmento que eu acho que fica sempre muito cheio de regras, de, né, acho que eu vou usar regras, que as próximas palavras ficam difíceis. Mas eu acho que o advogado, o médico, né, o psicólogo, vocês são muito vigiados, né? Até por uma questão de uma palavra muito forte, que é a questão da ética. Então, conta para mim um pouco como é que é a tua origem, como é que você se tornou uma... Como é que veio essa vontade sua de ser uma comunicadora da sua mensagem, que é aí o direito? Eu não posso deixar de começar falando da pandemia, porque ela foi um divisor de águas, eu acredito que no mercado em geral, não só no mercado da advocacia, no mercado Sim. do direito. A partir da pandemia, o processo de vendas mudou. Eu, como advogada, tinha o meu escritório físico, fazia aquele atendimento de advocacia antigo, que era o que a gente conhecia. E quando nos vimos fechados na pandemia, opa, algo mudou. Eu me Até porque lembro... a pandemia fechou a comunicação, A pandemia fechou a o tete a comunicação. tete, o mundo físico, né? E eu lembro que eu me fiz a seguinte pergunta. Eu já estava com 15 anos de experiência como advogada. E eu me fiz a seguinte pergunta. Eu estava em casa, trabalhando em cima de um piano, que era a mesa que eu tinha, porque eu passava o dia inteiro fora de casa. Então, meu marido ficava no escritório, eu não tinha outra mesa, coloquei lá, era perto do ar-condicionado. E eu me fiz a seguinte pergunta. E se eu tivesse me formando agora, por onde eu ia começar? E aí, onde eu fui buscar essa informação? Nas redes sociais. Nas redes sociais, eu arrumei, vamos dizer assim, um rumo. Comecei a estudar atendimento online, a possibilidade, e aí cheguei onde você me perguntou, os conflitos com as formalidades da profissão. E devem ter sido muitos. Eu falo assim, cada profissão tem a sua formalidade, né? Primeiro, a questão, uma regra básica para qualquer pessoa que trabalha com vendas, né? E com marketing. Não podemos fazer propaganda enganosa. Sim. Essa é uma regra básica. O restante, eu tenho que seguir as regras da minha profissão. Tanto como a medicina tem o regulamento deles, a OAB tem o provimento 205. A maioria dos advogados, principalmente os advogados mais antigos, até como eu mesmo, já tenho 20 anos de... Verdade, né? sou Né? das antigas o seu também. conhecimento é um conhecimento de quem estuda e convive com casos reais, Viviane. Conhecimento não é só porque você trouxe dos livros, né? É da Não, vivência diária, é da né? vivência. Aliás, é ali que se faz, né, o conhecimento. É uma mistura, né? Sim. A gente começa Estudo na base... com prática, né? Estudo com prática, exatamente. Então, ali, na pandemia, estudando um pouquinho das possibilidades do que eu podia fazer para entrar num mercado que eu não conhecia. E poucos também conheciam, né? E poucos conheciam. Eu fui estudar os limites éticos da OAB na propaganda, né? Então, eu descobri que pode, sim, um advogado fazer o seu marketing, fazer a sua propaganda.
O problema não é fazer ou não fazer, é como fazer. E essas são as regras, as formalidades da OAB, é como fazer. Só que quando houve o boom das redes sociais, primeiro que se perdeu o controle, não havia a menor possibilidade de conseguir fiscalizar quem estava dentro do... Aliás, já vou pegar esse pedacinho que você está entrando e perguntar para você uma coisa que para mim sempre foi muito lógica. Eu comecei a ver muita gente que não tinha nada a ver com medicina, não tinha nada a ver com direito, não tinha nada a ver com psicologia, mas bebendo das fontes da advogada, do médico e indo para a rede social falar. E aí a gente via o advogado, a advogada, o médico cheio de dedos, não querendo falar o que o que um anônimo, o que alguém sem formação estava indo falar. Eu achava isso um absurdo. Por isso que eu gosto tanto do seu trabalho, Vivian. Eu tenho muito cuidado assim com o que a gente coloca na rede, porque tanto eu posso colocar algo que não me dê repercussão, como de repente, né, a gente vê aí a questão da menina da janela, A né? menina da janela do Quem, avião, né? Quem poderia imaginar que aquilo pudesse dar essa repercussão? Todo mundo tendo que se explicar, todo mundo tendo que se defender, artistas tomando posições, advogados fazendo as suas defesas de todos os lados, né? E aí vem a ética, né? Poderíamos nós comentarmos casos de outros colegas. Então, a OAB, eu acredito que ela acompanhou, assim, dentro das possibilidades dela, regulamentando, dando chance da gente aumentar a possibilidade da gente mostrar o nosso trabalho. Antes da pandemia, como eu poderia mostrar para o meu cliente, para uma mulher, como é meu posicionamento, como eu estou trabalhando, como eu estou falando. Tem cliente que gosta de pessoas mais agressivas, tem clientes que gostam de advogados mais calmos, tem gente que gosta do litígio, tem gente que gosta da conciliação. Então, primeiro, eu gosto de tomar partido. Né? Eu gosto de tomar partido. Fato. Eu gosto de mostrar o meu lado. E eu sempre falo, quando a gente toma um lado, a gente perde algumas pessoas, perde, mas ganha-se outras. Né? Eu nunca entendi que eu perdi por escolher um lado. Se perdi, não percebi. E, Vivian, e nesse caso, quando eu vejo você tão posicionada, né, isso já também que é a sua autenticidade, que é uma marca muito importante da comunicação. E para quem está aí, né, no mercado, isso aí você já sabia que você estava aí num posicionamento de marca, quando você é autêntica, quando você coloca isso forte na sua rede social? No começo, não. Nós estamos falando de 4 anos. Eu comecei Há 4 anos nas redes sociais você está, Vivian? Há 4 anos nas redes sociais. Quando eu iniciei sem intenção, num campo desconhecido, e achei interessante colocar a minha personalidade para que pessoas que se conectassem com o meu jeito, com o meu perfil, viessem através do meu isso trabalho. Já, né? É um funil, né? Mas nessa época foi não intencional. Era intuitivo. Era intuitivo. Você já estava trazendo isso com você. Que força. Era intuitivo. Eu achei mais fácil atrair pessoas que se conectassem com o meu jeito de pensar, com o meu modo de agir, né? E, inclusive, com os meus posicionamentos. Eu comecei fazendo direito do consumidor nas redes sociais na pandemia, falando sobre os direitos do consumidor. Mas eu fui fisgada pelo direito da mulher, pelas próprias questões da pandemia. Muita gente presa dentro de casa. Violência doméstica. Veio forte, né, Veio forte. Mulheres pedindo ajuda e pedindo explicação pelo Instagram, que foi como elas conseguiram se comunicar. E eu, neste momento, entendi que isso era um mercado. Né? E aí, assim, nessa hora, a empresária tem que falar mais alto. Sim. Né? Essa veia comerciante, até tem uma veia árabe aqui, né? Que fala mais alto. Poxa, eu acho que está na hora de eu tratar isso como um mercado mesmo, dentro do direito. Um recorte, Existe um nicho me chamando. Então, eu vou estudar esse mercado e vou começar a me dedicar a ele. E isso pode me fechar portas, porque eu vou me dedicar exclusivamente ao nicho. Inclusive, fechar portas masculinas, porque eu virei a minha advocacia inteira para a mulher.
Você determinou um público-alvo, né? Um público-alvo. Que é muito importante quando você quer, por exemplo, tratar de um posicionamento de imagem. Não dá para falar para todo mundo ao mesmo tempo, né? Não, não dá para falar. Se eu quiser falar com advogados, eu vou colocar lei. Se eu quiser ficar em cima do muro, eu não vou agradar ninguém. Também não vou trazer informação importante, informação consistente para nenhuma das partes, porque, afinal de contas, eu não falei nada. Né? Eu fiquei em cima do muro, então eu sempre precisei gosto de me posicionar lá. Mas aí, nesse momento em que eu entro no nicho mulher, mercado mulher, aí já começa a ser intencional, porque o resultado veio. O resultado veio e a minha advocacia começa a se transformar. E aí as portas começam a se abrir novamente. E aí eu tive que fazer um trabalho inverso, sair das redes sociais e levar aquelas seguidoras que a gente estava conversando para o espaço físico. Então, conseguimos fazer isso. Como que eu fui fazer isso? Através de técnicas de vendas. Então, eu fui fazer curso de vendas. Mas vendas na advocacia, sim. Nossa, inusitadíssima. Trabalhamos você, com Quanto isso. preparo. Trabalhamos com isso, né? Sou advogada. Eu assim, escolhi um trabalho que tem uma finalidade social, que tem a ver com o que eu gosto, com a minha personalidade, com a minha verdade. Porém, eu vivo disso, né? E não é vergonha nenhuma falar para ninguém que vivemos disso. Trabalho com isso, gosto de trabalhar com isso, sou remunerada por isso. E uma coisa que você fala sobre remuneração é a gente lembrar que se você tem seus custos fixos, tem que subsidiar o seu trabalho. Talvez o que você esteja vivendo e trazendo aqui, que é uma coisa muito importante, é falar sobre empreender dentro de um segmento, exatamente, né, em que muitas pessoas às vezes ficam cheios de dedos, acreditando que o cliente chega por indicação, eu não sei, mas isso aí está completamente fora do circuito para quem tem que entender que se você tem conhecimento, tem a mensagem, se você tem o resultado para oferecer. E aí eu queria que você me explicasse um pouco mais. Como que, de modo geral, você foi sentindo as suas colegas, os seus colegas, quando eles foram vendo você despontando com tanta clareza num segmento como esse, que é o marketing digital? Essa é uma pergunta interessante. Porque críticas diretas eu ainda não ouvi. A OAB de Ribeirão Preto, a OAB de Leme, eu não me recordo agora. Algumas universidades já me convidaram para falar do meu trabalho no digital. Olha, então, quando eu estive na OAB aqui, né, na minha subseção, ao lado do presidente, vice-presidente, falando do meu trabalho no digital, eu entendi que estava tudo ok. Porque eles estavam assistindo a minha palestra, eu fui convidada por eles para falar do meu trabalho digital. Sou seguida por eles. Então, eu entendo que estou dentro dos limites, dentro das formalidades da profissão e que está tudo certo, seguimos, está tudo permitido. Bacana, ou seja, você já está sendo convidada para palestrar, para fazer aí as mentorias também nessa área do digital? Na verdade, com relação à violência doméstica, eu já faço mentorias para advogadas e principalmente advogadas que são parte em processo. Olha. Porque nada pior, né, do que uma mãe sendo da profissão que seja, né, tendo a sua guarda ali, a sua convivência com seu filho ameaçada. Então, como eu sempre me posicionei muito forte nas questões da violência doméstica, guarda, alienação parental, elas começaram a me procurar inicialmente, não para uma mentoria, mas para uma consultoria. Porém, acabaram se tornando cliente. E quando as advogadas, meus colegas, ou me indicam ou se tornam as minhas clientes, elas validam a minha atuação. Sim. Eu fico muito, muito honrada por hoje advogar para advogadas. Uma coisa que, então, você começa a me suscitar de curiosidade a gente já sabe que, na verdade, uma das melhores histórias de aprendizados que nós temos em relação ao marketing, que foi que o marketing digital nos trouxe, pelo menos nos trouxe com mais intensidade, é que as pessoas realmente compram ou se conectam para comprar
com histórias, né? Então, é histórias que fazem com que as pessoas cheguem até a gente naquela solução que aquela história está ali trazendo. E aí, de repente, as tuas histórias, né, que são as questões reais, né, da vida da mulher, do universo da mulher, elas são contadas, né? Você vai se posicionando. Mas a gente tem redes diferentes. A gente tem o Instagram, a gente tem o TikTok, a gente tem o Face, tem o YouTube. Como é que você percebeu, nesse tempo que você já vem se preparando, a diferença de cada uma dessas plataformas, Vivian? Essa pergunta é bem interessante, porque desde o começo, o Instagram, para a minha advocacia, foi o que fez a maior diferença. Porém, eu quis experimentar. Eu fiz uma página no YouTube, eu fiz uma página no... Aliás, eu cancelei uma página no Facebook, eu fiz um Twitter, e a página no LinkedIn. E eu fui percebendo que assuntos chegam a determinadas pessoas. Tá? Então, hoje em dia, com conhecimento, com estudo, eu sei que o Instagram ele não é para todo o mercado. Se eu estou lá para uma pessoa jurídica, talvez o LinkedIn seja a melhor forma. Se eu quero falar com um pessoal mais velho, numa cidade pequena, o Facebook talvez seja melhor, porque eles ainda não se adaptaram com o Instagram. Entendeu? O YouTube ele é atemporal. O que você coloca lá, está lá. Então, de repente, uma pessoa faz uma pesquisa mais avançada, os vídeos que você jogou lá, eles vão ficar lá. O Google, o ADS, ele ainda é uma novidade, ele ainda tem que... Se você precisa de um outro profissional para para fazer os anúncios pagos, né? Para te auxiliar. E eu, quando comecei na pandemia, fui eu por mim. Olha aí. Né? Fui eu por mim. Empreendedora na veia, doutora empreendedora. E, na verdade, eu não tinha recursos para pagar uma pessoa que fizesse isso por mim. Então, até hoje, eu me acostumei a fazer tudo sozinha. Então, eu quero falar sobre um assunto, eu estudo, me certifico, isso pode ir para a rede, se vazar, eu tenho como me defender, eu pego meu celular e gravo. Então, assim, eu já vi algumas reclamações da qualidade. A curadoria do conteúdo, então, também é importante, como você disse, saber realmente por onde você vai mexer no jeito de falar é uma comunicação importante. É responsabilidade. Para cada uma dessas redes, inclusive. É a responsabilidade do conteúdo que você vai colocar na rede social. A gente tem muita responsabilidade. E tem pessoas, como você disse, né, que te seguem e acreditam, a Vivian falou, está falado. Né? Ela estuda, ela só trabalha com isso. A gente tem responsabilidade por, de certa forma, influenciar. Né? Então, assim, hoje em dia, estudei bastante comportamento na rede social. A rede social é para a gente socializar. Né? Então, se você quer viver da rede social, o próprio nome diz, você precisa socializar. Às vezes a pessoa cria lá um perfil, põe a foto, põe um conteúdo... Socializar representa que você vai também acompanhando essa rede, vai ali, faz um comentário em postagens de outras pessoas, é isso? É o que o algoritmo também pede? Que você se relacione? Eu costumo dizer que tem 2 tipos de marketing na rede social. Primeiro é o posicionamento de imagem, é aquele cartão de visitas, é mais ou menos uma confirmação. Sabe isso que você falou da indicação? Sim. Ainda existe a indicação, eu ainda sou indicada. E eu acredito que a força, a confirmação da indicação vem com o auxílio da rede social. Sim. Porque entre um advogado que tem um trabalho todo apresentado de 4 anos e um advogado que tem lá postado uma foto, às vezes, do filho ou do cachorro, só com o nome dele, quem que o cliente vai escolher? Já mudou o comportamento de compra, né? Você está me explicando. Então, assim, eu que vou consumir um profissional, preciso consumir um advogado, preciso consumir um médico, preciso consumir uma apresentadora de TV, eu quero e posso ir na vitrine dele, não é isso? É isso que a rede social é? É isso mesmo. Uma vitrine? Ainda existe a famosa indicação. Mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer um advogado... validar, né? Eu pergunto para alguém, né? Você conhece um advogado assim? Conhece, entra na rede social dele. Entendeu? Aí entra lá, não tem nada. Ou é fechada. Entendeu? Aí ou ele tenta fazer contato, ou não tenta fazer contato, ou alguém indica, ou o Instagram, né? O algoritmo te sugere pelas suas pesquisas que você vem fazendo... te sugere uma outra pessoa e cai ali. Uma outra pessoa com todas as dores delas, com todos os problemas dela ali falado pontualmente.
e um botãozinho para ela se conectar com você. Então, ela nem sai de casa mais. Ela já vai lá e conversa com o advogado. Mas, Vivian, na área do direito em especial, eu sempre... Porque, assim, o médico, ele faz com muita facilidade uma apresentação do trabalho que ele tem, da área que ele atua, com a clínica, né? Tem uma coisa mais assim. O advogado, ele sempre foi muito formal, né? Ele tem um escritório, às vezes não necessariamente um escritório de frente de rua, né? E aí parece que a rede social, ela cumpre um papel também que é gerar o acesso. É isso? A função do advogado, né, é levar as pessoas, é dar às pessoas o acesso à justiça. Essa é uma das funções do advogado. Ele é um auxiliar da justiça também. E nós trabalhamos com a informação educativa. Então, assim, quando a OAB se entendia que a OAB proibia a propaganda ou o marketing, como quiserem falar, como o advogado fazia, né? Ele dava entrevistas, é uma troca. Eu estou te oferecendo o meu conhecimento, mas eu também estou, através do meu conhecimento, eu estou te mostrando qual é o meu trabalho. E isso é feito nas redes sociais. Antes eu usava um veículo de informação, um jornal, um repórter, Muito uma mais palestra. restrito até, né? Muito mais restrito. E hoje eu uso a rede social, que é minha. E eu coloco lá o que eu quiser. Você pode, então, controlar a direção da sua mensagem, né? A amplitude do nicho que você quer trabalhar. Bom, para você, a conquista que as redes sociais representam para a área do direito, ela é grande? A rede social, ela mudou a minha vida profissional. Acho que a partir depois de um ano, porque ela não é rápida, né? As pessoas têm que entender que não basta colocar uma foto lá e ir embora. Ela não vai se fazer sozinha. Como tudo na vida, é muito trabalhoso. Eu dedico um tempo às redes sociais, eu dedico a fazer conteúdo de informação, mas esse conteúdo de informação, ele me traz palestras, ele me traz entrevistas, ele me traz contatos. Aumentou tua autoridade, gerou maior visibilidade e a maior referência, que eu falo do acesso também. As pessoas conseguem ver, inclusive, né, uma degustação, né? Olha aí, olha como ela fala bem, olha como ela fala do assunto X, né? Inclusive, assim, acabou que eu tenho as minhas clientes que, por conexão, um dia ou outro, elas acabam me indicando ou virando as minhas clientes. Elas vão me namorando, né? Nós vamos conversando, a gente vai trocando algumas ideias, mas eu tenho alunos do direito, né? Tenho professores que me seguem, muitos colegas. Então, hoje eu tento fazer uma informação mais mesclada. Sim. Né? Mas você já está também falando um pouquinho direto para quem tem interesse em empreender no digital igual você, certo? Daqui a pouco você vai falar mais, que eu quero saber. Eu quero que você me responda uma questão importante, que é para quem às vezes tem medo do digital, ou né, igual a questão hoje em medicina, a telemedicina. No caso do direito, a gente já sabe, né, que todo mundo, se sentar numa mesa, num restaurante, numa festa, médico e advogado, todo mundo tem dúvida, né? Todo mundo quer consulta e consultoria de graça. Como é que você escapa disso, por exemplo, nas redes sociais, lá no direct, lá nos comentários? Como é que acontece? Quando eu falo escapa, porque é legal uma dúvida ou outra, mas aquilo que é seu conhecimento tem, né, tem a ver com o que você, inclusive, cobra, porque se você estudou, você se referenciou para falar disso, certo? Certo. E cada caso, né? Imagino que também não é assim, né? Exatamente. Quando eu vou responder em 2 departamentos. Quando é violência doméstica, eu pergunto se está em segurança, se está precisando de ajuda, informo os canais de ajuda, porque eu acho que isso é um dever cívico. A gente precisa ajudar a mulher a sair de uma situação de risco. Tá? Então, você tem que gerar um acolhimento, isso é muito importante. Gerar um acolhimento, porém, assim, é uma informação que não pode ser sonegada e cobrada. Eu mostrar quais os canais de ajuda. Sim. Eu sou um dos canais de ajuda, mas ela tem outros também, inclusive para emergência. Tá? Como eu disse, é meu trabalho, mas algumas informações a gente precisa prestar. Tá? Depois, eu aprendi mesmo a transformar seguidores em clientes. Tá? Então, dúvidas de forma geral eu posso até responder, mas converter seguidor em cliente foi uma arte que eu aprendi a desenvolver. Levou tempo. Existe um protocolo de atendimento
É um protocolo de atendimento de vendas, tá? Que eu utilizo, que eu apliquei, deu super certo. Eu utilizo esse protocolo. E se é uma pessoa, um cliente em potencial, ele só não vai se tornar o meu cliente se ele realmente não puder pagar os serviços. Porque a partir da conversa que a gente estabelece ali pela rede social, está praticamente fechado. Eu acredito que quando a gente chega a conversar e entrar nas intimidades, mas dentro das técnicas de atendimento, eu posso te afirmar, ele só não fecha se ele não puder pagar. Sim. E, nesse sentido, uma questão que, para mim, é muito importante conforme você vai explicando, Viviane, e vendo que você vai trazendo essa relação de preparo que você está, né, com o cuidado que você tem de estar adaptado, inclusive, às regras da OAB. Quer dizer, te parabenizo por toda essa atenção, né? Porque estudar tudo isso, poucos estudam. Talvez você seja uma das mais preparadas que eu, Heloísa, aqui do Pod Elo, digo que conheço, porque você consegue trazer teu conhecimento de ação, né, profissional, e você consegue dar um salto quando você está empreendendo nesse segmento, que, aliás, é uma coisa que as faculdades, de modo geral, em todos os segmentos de modo geral, não atendem, né? As pessoas saem formadas nos seus segmentos, mas elas não sabem empreender naquele segmento. Na maioria das vezes, elas entendem que elas vão arrumar um emprego, vão prestar um concurso, né? E elas não entendem que existem muitos outros caminhos que facilitariam aí ela viver aquela mensagem que ela tem, né? Aquele porquê dela ter estudado aquilo tudo, e fazer disso também uma renda real, né? Um ganho real. Então, eu te parabenizo por toda essa coragem e por todo esse conhecimento. E uma dúvida que você me traz é, será que realmente, com a chegada das redes sociais, um advogado que disser não às redes sociais, ele consegue manter o mesmo nível de resultados? Eu posso te afirmar que não. A não ser que ele tenha uma carreira consolidada, que trabalhe com empresas, com advocacia de massa, que ele independa das redes sociais, pela própria consolidação da carreira. Tá? Mas um advogado autônomo hoje seria praticamente um milagre ele concorrer com as redes sociais através da indicação. Imagina você pegar um advogado em São Paulo, né? Hoje eu atendo em São Paulo, inclusive as limitações, essas facilidades que a rede social me trouxe são absurdas. Né? Hoje, saindo daqui, eu vou atender no Rio de Janeiro. Sim, olha então, que isso era inimaginável. Expansão, né? E eu posso trabalhar no Rio de Janeiro. Né? Coisas que não aconteceriam facilmente nesses 4 anos se não houvesse a rede social. Então, você é uma defensora, e vamos falar sobre isso, que é marketing de posicionamento na área do direito. Você é uma defensora clara, que mostra que hoje um recém-formado ele pode gerar um posicionamento de mercado se ele souber trabalhar essa ferramenta que são as redes sociais? Inclusive, esse foi o tema da palestra que me convidaram para dar lá na OAB. Para jovem advocacia. Olha. Cada um estava dando a sua ideia de como começou, de 6 pessoas na mesa, todos já vinham de escritórios da família. Eu era a única que nunca tinha tido outro advogado na família, que começou sozinha. Então, eu contei para eles um lado, como foi começar sozinha. Eu precisei buscar alternativa. Não tinha esse escritório. E trabalhar com advocacia de massa, eu não queria mais. Já passei por essa experiência, foi muito boa. Cheguei a ser gerente, né, de um escritório, que me ensinou a trabalhar, inclusive, mas não era o que eu queria mais. Eu queria mesmo era advocacia privada, era cuidar do cliente, era a minha área. E empreender no direito foi a opção que eu encontrei. Uma pergunta que você lançou, uma informação que você lançou, ficou uma pergunta guardada e eu queria o momento certo para te perguntar. Talvez quem comece a empreender sem ter uma orientação não saiba muito bem como lidar com todos os momentos desse empreender, né? A imagem e tudo mais. E você comentou assim, Elo, eu faço os meus vídeos, eu estudo, às vezes as pessoas reclamam um pouquinho da qualidade. Vamos falar um pouco sobre
os mimimis que qualquer área de empreendedorismo tem, né? Eu estou na área da comunicação, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar o meu programa, Vivi, a gente já se conhece há muitos anos, você lembra? A gente não tinha metade do que eu tenho hoje, né? Então, eu sempre fui muito da turma lá da fórmula de lançamento do Érico Rocha, antes feito do que perfeito, né? Uhum. Antes feito que perfeito, né? E antes feito que perfeito sempre me ajudou muito a entender que aquilo que eu já tenho já representa o que eu posso usar. Eu não preciso esperar ficar perfeito, né? Estar nas melhores condições, estar com a melhor equipe de gravação, estar com o roteirista de Hollywood, né? Então, quando você já vem trabalhando essa questão aí nas suas mentorias, né? Como você já tem ajudado aí pessoas que querem empreender na área do direito, fala um pouquinho dessa experiência de começar com o que se tem. Até mesmo os filtros, porque já sabe que o Instagram vai ferrar a vida de um monte de gente, vai. Porque quantas vezes você está ali com aquela carinha de bom dia, né? Bom, e o filtro vem para dar uma aliviada, eu né? uso filtro declaradamente, não escondo. Hoje me maquiei para vir aqui porque você não usa filtro. E aí eu falei, vou ter que aparecer com a cara que Deus me deu, porque a Elô não gosta de filtro. E aí eu descobri que eu preciso comprar maquiagem para pele madura e eu fiz um post sobre isso. Sim. Que eu estava vindo aqui, que eu estava me maquiando, que eu descobri que eu não sei me maquiar e que eu uso a maquiagem errada, porque eu quase não me maquio todo dia, né? E automaticamente elas começaram a me mandar Instagrams de maquiadoras para pele madura. Olha que legal. Então, uma assim, rede de apoio. É um negócio instantâneo. Eu não vou ficar pensando na informação. Eu faço conteúdo dentro com o meu dia a dia mesmo. Né? E se você fica pensando muito e produzindo muito, Isso. já foi. Você fica arrumando desculpa para não levar a tua mensagem para frente, Já não foi, é isso? passou, virou notícia velha. E eu acho que quem acompanha, que são as pessoas mais do story, que gostam dos bastidores, elas gostam de ver o que está acontecendo nesse momento. Muito legal essa dica, Né? né? Não precisa muito fantasiar, né? Eu continuo acreditando que a história é a mensagem. Quando você tem a mensagem, quando você tem um bom roteiro, né? E aí você consegue fazer com que a pessoa, percebendo a intenção do teu texto, ou seja, da tua fala, ela se conecta muito mais do que você estando ou não extremamente maquiada, extremamente penteada. E Às você vezes fica muito pensa, fake, eu acho, sabia? eu sou uma advogada, mas eu sou uma mulher, eu sou Mãe, mãe, né? tenho quase 50 anos, quero me ver bonita, vou usar dos recursos que tenho, trabalho o dia inteiro. Ontem eu estava fazendo uma audiência, fazendo uma reunião, e estava fazendo um bolo, porque minha filha está de férias. Sim. Entendeu? E estava preparando o roteiro, estava preparando conteúdo, e aí a gente tem que se arrumar. E outras advogadas e outras mulheres vão se identificar com o que eu estou falando. Aliás, você faz uma coisa muito importante na comunicação, que é humanizar. Acho que essa parte da humanização, poucas pessoas sabem fazer tão bem igual eu vejo você fazendo, Vivi. Porque a humanização também é uma marca do autêntico, né? Que você aí já mostrou que você estudou sobre isso, né? É uma coisa que você tem, não é só simplesmente, eu nasci assim, né? Síndrome Gabriela. E, nesse sentido, volto a te parabenizar, porque o teu conteúdo é muito rico. Vivi, então, para quem hoje, né, está acompanhando a gente aqui no Pod Elô, que está se interessando e que já vem aí trabalhando questões com você, você já está aí aberta a fazer preparações, workshops? Como é que é? Você já falou das palestras. As palestras, eu tive um pouco de dificuldade, mas eu também fui estudar oratória, fui me preparar para as palestras, e eu acho que isso é um pouco viciante. Eu me apaixonei pela comunicação e quis melhorar. Sempre que eu venho aqui, que eu me ofereço, que eu vou em algum lugar fazer uma palestra, eu sempre estou me testando e eu sempre estou aplicando técnicas que eu aprendi. Ultimamente, a gente sempre aprende muitas técnicas. E algumas amigas, atendendo algum pedido de amigas advogadas, né, mais precisamente 7 amigas advogadas, eu tentei, durante o ano inteiro, me reunir com elas para explicar como entrar no digital, para que elas pudessem curtir um pouco da fase que eu estou curtindo. E eu não conseguia reunir, até que eu marquei às 7 para o mesmo dia. Mas aí eu pensei, com a minha veia empreendedora, por que não? Por que não? Estender isso para outras mulheres, e aí é para mulheres mesmo, advogadas,
tanto recém-formadas, como as advogadas, assim como eu, que têm tempo de carreira, que querem entrar no digital e ficam imaginando que isso é um bicho de 7 cabeças, sabe? Que vai ter que contratar isso, contratar Mas aquilo. é até alguém como você ensinar o atalho, né? Porque quem Sim. estuda aprende, né? Depura, né? E olha Você que, faz a curadoria, você vem na frente. voltando um pouquinho no que você falou sobre a faculdade, isso é tão verdadeiro, isso é tão forte na gente quando a gente sai da faculdade. Eu vejo através da Jovem Advocacia que eles saem assim sem noção de mercado. Então, o que, que sobra para essas pessoas? Aquela certeza de que o concurso público vai dar o que elas precisam. E a advocacia, ela fica jogada para o se não der certo. E eu acho isso um pecado. Pecado. Porque Desperdício, né? é um desperdício. A advocacia, ela é o máximo. Eu sou super defensora da advocacia. Eu trabalho pra caramba? Eu trabalho. Mas eu tenho a minha recompensa, eu trabalho com o que eu gosto, com o público que eu gosto, porque hoje em dia já posso me dar o luxo de escolher, se não está legal, de falar, olha, não, nós não vamos trabalhar bem assim, então é melhor você procurar outro advogado para te defender, e está tudo bem, sou profissional, isso acontece. Sim. Realmente. A faculdade, nunca que ela vai falar em marketing. E assim, um problema que é assim, um passo futuro, que é auxiliar as pessoas, os meus colegas, que futuramente vão passar pelo que eu passei, é a gestão. É o financeiro. Legal, Depois isso que mesmo. você vence o sem mercado... medo do dinheiro, porque dinheiro é importante, né? É importante, gente. Nós trabalhamos, né? Nós somos profissionais, nós nos formamos para isso. A gente tem que falar isso sem pra pudor, fazer os outros sem cursos, medo. né? Fazer os outros cursos, as suas preparações, tudo isso envolve melhorar, dinheiro, se né? aperfeiçoar. Curso é caro. Eu tive esse ano me especializando 2 vezes fora de Ribeirão Preto, deixando filho, família, marido, cachorro, deveres, me especializando para melhorar a minha atuação. Então, mas um detalhe importante, você pode ter deixado todos eles, mas a partir do momento que você é uma influenciadora digital, o celular te acompanhou em qualquer uma dessas viagens. Inclusive, você conseguiu gerar conteúdo. Inclusive, eu tenho 3, né, celulares. Você conseguiu gerar seus conteúdos. Eu faço conteúdo daquilo que eu vivo. Né? Inclusive, foi durante desses cursos, também foi num workshop, que eu vi que o que estava sendo falado ali, eu já sabia. Ah lá, validando o seu conhecimento, né? Eu falei, poxa vida, eu podia levar isso para as meninas, né? Para as meninas que me pediram. E aí veio a ideia de estender, enfim, vai criar ter um workshop direcionado a mulheres, a Jovem Advocacia, a advogadas maduras que querem para realmente desmistificar a rede social, colocarem essas mulheres de novo no páreo, em nível de igualdade com quem está chegando, e de uma forma simples, sem segredo. E você pode até assim me perguntar, você não fica com medo da concorrência? Pois então... Como é que é ensinar a outra que, qual você, também, de repente, está no nicho? Está bem resolvida você, dona Eu não Vivian. tenho medo dessa concorrência. Eu acho que tem mercado para todo mundo. O direito Concordo. é muito amplo. Tem cliente para todo mundo, tem cliente para todos os perfis. Como eu te falei, nem todo mundo vai gostar de mim. Às vezes alguém vai preferir um outro estilo, um outro jeito, né? um outro perfil. O direito Datas, é muito né? amplo. Até porque, de repente, você está com a agenda cheia, né? Tem situações pela qual o mercado circula, né? E regiões, cidades, né? O atendimento aí é amplo, né? A possibilidade. A rede social, ela deu essa possibilidade de eu entrar num mercado que antes era inimaginável. Comecei expandindo para o interior de Ribeirão Preto, porque o interior tem um negócio engraçado. Opa! Eles não querem gente da mesma cidade, porque todo mundo se conhece o advogado é primo. Então, eles começam a buscar advogados próximos. Olha que bacana, próximos que mercado a outra cidade. Incrível! Entendeu? Quanta oportunidade! Exatamente. E aí, o mercado de São Paulo é o inverso. As mulheres ficam com medo daquele mercado avassalador, daquela selva de pedras, daquela coisa corrida, de uma coisa
mais fria e vem buscar uma advogada no interior, que é uma coisa mais tranquila, que elas possam conversar, Olha que tirar bacana. dúvidas. Então, vão aparecendo nuances diferentes de Isso atendimento. tudo, Vivian, com você no workshop, eu tenho certeza que são informações privilegiadas que você vai estar compartilhando. Sim, esse workshop, chamamos de workshop, nem sabia a princípio que nome dar. Como eu te disse, a princípio era um apoio a algumas amigas, mas hoje eu entendo que eu posso. Então, técnicas de vendas, marketing pessoal, comportamento nas redes sociais, né? Existe isso. Você tem que saber se comportar, como se relacionar na rede social. E se você não quer fazer marketing, ter um posicionamento de imagem é importantíssimo para não perder mercado. Pelo menos posicionamento de imagem, né? Isso tem que existir. Pelo menos. A vitrine, né? Eu falei ontem, não basta você saber fazer, você tem que falar que você faz. Se autopromover. Você tem que falar o que isso. você faz. Olha aqui o Pó de Elô. Se a gente não um usa a marketing comunicação para você levar à frente, quem mais vai? Não, você está entrando em audiências diferentes. Mas, ó, Vivian, pra gente, então, que o Pó de Elô aqui merece muitos episódios. Quero que você combine comigo pra gente estar falando mais desse universo empreendedor, que agora você, então, já entrou com o pé direito, Entrei. com tudo, Não né? tem volta. Faço o convite para advogadas, bom, no caso, advogadas, né? Que agora é o momento que você está trabalhando com o perfil feminino. Faça esse recado aqui para o Pó de Elô. A gente tem uma câmera aqui completamente aberta para você. Fala de coração limpo, mente forte. Convide para as pessoas virem para o seu workshop. Bom, meninas, eu fico com muita pena quando eu escuto falar que a advocacia ela não está com nada, que ela já perdeu o mercado, que tem um mercado super saturado, que não existe mais possibilidade, vai desistir da profissão, porque a rede social ela traz um campo inimaginável, inesgotável de trabalho. E eu tenho muita vontade que vocês experimentem um pouquinho essa sensação de uma advocacia de valor, aquela advocacia que você gostaria de exercer, mas nunca pôde, sempre teve que andar conforme o mercado. Então, farei um workshop, a princípio direcionado a amigas pessoais, mas hoje aberto à jovem advocacia, às recém-formadas bacharéis em direito que querem entrar na rede social e não sabem como, e também as advogadas que são mais da minha época, que são contemporâneas. Eu tenho 20 anos de experiência com a advocacia, mas 4 anos estou na rede social. Gostaria de mostrar para vocês que é possível trazer a sua personalidade, imprimir o seu jeito, fazer uma advocacia sem mistério, sem segredo, sem grandes mecanismos e poder exercer, enfim, a advocacia que a gente tanto gosta. Pode. Elô, pode com Vivian Lefeld? Pode com essa advogada que está criando para você uma oportunidade nesse mercado que é posicionamento de imagem, marketing, com tanto conhecimento, com experiência prática. Aliás, o bom de quem ensina é quando a gente sabe que errou, né? Mais do que a gente. Então, olha só a vantagem de você pegar um atalho. E esse atalho é no seu conhecimento, Vivian. Parabéns. Convite feito, quero você voltando mais para o Pó de Elô para contar para a gente aí como foi evoluindo esse caminho, trazendo aí cases, né? Das pessoas que você com certeza vai fazer a mudança na vida delas, porque vão estar com você nesse workshop. Exatamente. Quem sabe trazer aqui alguma advogada que teve uma mudança, já fica o desafio, né? Já fica o desafio. Vamos já lá pro Pó de Elô. desafio, é isso aí. Vivian, obrigada mais uma vez por você aqui com a gente, você acompanhando o Pó de Elô. Esse é mais um episódio que a Heloísa Pedrosa aí desenha com carinho para você, que está buscando sempre conhecer histórias, aprendizados, dicas. Olha só o que o Pó de Elô faz por você. Hoje com a doutora Vivian Lefeld, conversando sobre o mercado do empreendedorismo digital para advogados e para advogadas, porque tem até aí o convite para o workshop. Não perca essa oportunidade. Vivian, parabéns e até o próximo Pó de Elô. Muito obrigada pela oportunidade.